Olá, esse é mais um programa Fala Mercúrio, um programa meu e do meu parceiro de Jornada de Mercúrio, Bruno Ueno. E aí, Bruno, tudo bem? Olá, Pequi, olá para quem for assistir o vídeo. Fizemos a quarta jornada de Mercúrio ontem, né, no dia 2, e vamos comentar um pouco sobre os trânsitos de Mercúrio novamente, e um pouco sobre a carta que foi escolhida para realizar a vivência de ontem, né, e dar um pouco as perspectivas do nosso próximo encontro. Então, sobre Mercúrio, Mercúrio no momento ele está retomando o movimento direto, sendo que no dia 28 ele retornou para Libra, na retrogradação. E no que ele retornou para Libra, ele fez uma quadratura com Saturno em Capricórnio. Né? Então, Capricórnio e Libra fazem quadraturas, eles têm o mesmo tipo de direcionamento cardinal, né? Mas são de elementos que têm uma tensão, né, a terra e o ar. E o que isso quer dizer? Né? Quer dizer que Mercúrio já estava prejudicado pela retrogradação e ele ainda teve que conflitar com esse que é o grande restritor do céu, né? Que é o Saturno, que se encontra domiciliado. Libra é um signo que está alinhado a uma questão saturnina da responsabilidade em relação ao peso das coisas, a levar a sério a voz do outro. Então, foi um momento da gente repensar a forma como a gente se comunica com os nossos pares, né? A forma como a gente leva a sério a fala dos outros, a forma como a gente assume compromissos, né? Mas tudo de uma forma muito ruidosa. A partir de hoje, Mercúrio retoma o movimento, mas não retoma de uma vez. Ele vai retomar aos poucos, sendo que a velocidade se normaliza melhor para a próxima semana. Por enquanto, o que a gente observa é esse movimento vertiginoso, mas que vai se afastando dessa quadra com Saturno. Ou seja, a comunicação vai se aliviando, né? E propiciando um resgate a certos vínculos, né? Um resgate aos vínculos que sobreviveram ao período de tensão, né? Até que em dia 11, Mercúrio se despede do território de Libra e adentra novamente em Escorpião. E aí, quando ele chega em Escorpião, ele fica vários dias sem fazer aspecto com outros planetas, né? E o Escorpião já é um signo que tem essa natureza mais introspectiva, né? Mais de buscar dentro ou de pesquisar, né? De mergulhar nos processos, sejam eles quais forem, né? E aí parece que ele fica, não é exatamente isolado, mas ele fica mais dentro dele ainda, que quando o planeta está sem aspecto, é como se ele não estivesse conversando com ninguém. Então o Mercúrio fica lá muito dentro dele mesmo, né? E talvez a gente também, né? Pensando um pouco aí o que mudou o nosso pensamento, ou as coisas que a gente já consegue fazer de outro jeito, ou as coisas que a gente não consegue fazer de outro jeito. E aí depois, finalmente, ele conversa com alguém, ele faz um sextil, justamente com o mesmo Saturno e Júpiter, né, que estão em Capricórnio, e aí já fica um pouco melhor, assim, dá uma sensação, como ele encontra esses planetas que estão no signo de Terra, como se aquilo tudo que foi, que as águas vieram trazendo, vira algo, né? O elemento Terra tem essa coisa do realizar, do fazer alguma coisa, né? Então, acho que isso vai acontecer no dia 27, né? Por volta do dia 27. E aí parece um período bom, assim, da gente, disso tudo aí que foi pensado esse tempo, ou que foi pesquisado, foi trabalhado, trazer um resultado prático para a nossa vida. Sim. E Mercúrio, né, dia 2, adentrando em Sagitário, ele entra num território muito diferente dos outros signos. É um território que eu sempre brinco que é o território do espalhafatoso. Mas Júpiter ainda está em Capricórnio. Então vai gerar um outro tipo de papo, né, na nossa próxima conversa, um outro tipo de reflexão. E o melhor conselho, assim, no momento, por conta da falta de aspectos, né, por conta desse contato sempre
com as questões saturninas, nem que seja por sextil, talvez firmar em nossas vozes um certo tom de responsabilidade para esse tempo tão complicado que a gente está passando, né? E que está sendo um registro das consequências da falta de responsabilidade, justamente, né? Quando a gente avalia o contexto mais amplo. E por conta dessa temática de Mercúrio, retomando o movimento, na jornada de ontem, eu e Piqui decidimos trabalhar com a carta do carro. Então, depois da gente passar por jornadas com a justiça, com a morte e com o pendurado, decidimos dar um alívio para as pessoas que estão participando das nossas jornadas e dar um direcionamento, né? E acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre isso, de que a carta do carro, né? Hoje, talvez o baralho mais tradicional, o baralho de Marsella, existem interpretações, às vezes, divergentes, né, sobre o carro, já que essa carta, antes de Marsella, como nos baralhos de Visconti, elas têm um teor muito mais de um carro de triunfo, né, de exposição, de se passear no meio da cidade, expondo as conquistas, né, uma espécie de desfile, e não uma carruagem de guerra. Imaginem só essa carruagem no meio de um conflito armado, a não ser que ela seja algum tipo de entidade, né, que faça alguma coisa. No Marsella, existe ainda essa referência, mas dá essa possível dubiedade que faz com que certos baralhos trabalhem depois com a ideia de uma carruagem que se direciona em velocidade para algum objetivo. Não à toa, a carta 7, o carro, vem depois da carta dos amantes, ou dos enamorados, ou até em alguns baralhos a dúvida, né? O arcano 6, que parte desse arbítrio humano dentro do limite do destino, né? Em que a gente toma as nossas escolhas, e depois das escolhas cabe a nós nos dirigirmos. Em baralhos como o do ocultista Aleister Crowley, vão ter algumas correspondências com o signo de Câncer, por conta das correspondências com a estrutura da árvore da vida, entre outros elementos que eles estudavam. E aqui a gente pode encarar do signo de Câncer como um signo cardinal, né? E que se dirige, e especialmente nessa relação de proteção e de cuidado em relação àquilo que é valioso. Então já traz também um outro ajuste. E no baralho que a Piqui usou ontem, mitológico, né? Nosso pedido mitológico. Acho que aí não há dúvidas, né? Nessa carta, esse carro não é alegórico, né? Tem cavalos aí colocando esse homem para frente, né? Vamos dizer assim. E ele tem a ver com Ares, né? O deus da guerra. Então ele luta contra os instintos dele. É uma carta que fala, além de movimento, de quando a gente precisa lidar com agressividade dentro de nós, né? E para mim ela sempre é uma carta de movimento, assim, né? Eu tenho uma curiosidade não, né? No Nosotras Tarot, tem essa carta do carro que eu adoro, que não é um movimento assim tão fácil que nem no tarot mitológico, né? Porque essas duas moças aqui na frente, que representam as esfinges, né? Que tem no tarot de Waite, elas não estão assim muito afim de andar, parece, né? Então aqui parece que a pessoa, por mais que ela se coloque no lugar, né, do comando da vida ou do que quer que seja, ela ainda tem um desafio de ou confiar nas armas aí, no que ela tem, né, à disposição, tem uma palavra que está meio fugindo, nos instrumentos que ela tem aí, ou de ela também ter que ter um manejo para lidar com o mistério, né? Com o que ela não sabe se vai ser de acordo com o que ela pensou ou não, né? Eu acho que é uma carta também de um movimento, mas muito diferente dessa e também diferente do tarot de Marsella, né? Sim, e aí fica aquela questão, mas Bruno, Piqui, qual o baralho certo? O baralho que você tiver e gostar. É o baralho que você tiver um domínio de sua história, de sua arte, seus símbolos, né?
e se sentir mais à vontade com ele. A ideia ontem foi justamente de nós dois apresentarmos, como sempre, né, 4 baralhos diferentes e assim realizando até leituras distintas com o mesmo arcano, a depender do tipo de mensagem suscitada para dirigir a pessoa, né, nos próximos tempos. E agora, vamos passar esse mês e dia 2 de dezembro, então, ainda com data a confirmar e ainda com arcano que dessa vez a gente não conversou ainda para saber qual vai ser, mas que provavelmente vai ter esse tom sagitariano, né? Então, provavelmente algo sunshine novamente, né, Piqui? Sim, estamos precisando, né? Então, vocês façam suas apostas aí sobre qual será o arcano do Mercúrio em Sagitário e em breve a gente divulga a próxima jornada de Mercúrio. Certo? E é isso. Então, falou, gente. Um beijo, até mais.